Olá, está começando o Boletim Coronavírus. Eu sou Vanessa Brolo e te faço companhia a partir de agora. Com o avanço da vacinação e também com o recebimento de novas doses da vacina contra a Covid-19, o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro anunciou que as pessoas poderão escolher com qual vacina querem ser imunizadas. Como pela primeira vez desde o início da vacinação, a cidade tem estoque das 3 principais vacinas, a Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, as pessoas vão poder escolher o imunizante que desejam tomar. A capital fluminense quer completar a imunização da população com mais de 18 anos até o dia 15 de novembro. Os anúncios foram feitos durante a divulgação do boletim epidemiológico da cidade. O levantamento mostra que os índices da pandemia no Rio estão melhores. Pela primeira vez, todas as 32 regiões administrativas da cidade estão classificadas com risco moderado para a transmissão de Covid. É o nível mais baixo. As internações apresentaram queda de pouco mais de 40% no mês de setembro, comparadas a agosto. E houve redução no número de casos e de mortes pela doença. Quanto às medidas de flexibilização, entre as novidades, estão 6 eventos teste em outubro. Para participar desses eventos, as pessoas vão ter que estar vacinadas e apresentar teste de Covid negativo. Máscara e distanciamento não vão ser obrigatórios nestes eventos teste. A gente está fazendo um processo gradativo. Então, esse primeiro é estimular locais abertos. Segundo, estimular eventos em ambientes controlados. E, posteriormente, a gente vai analisando os números e caminhando com isso. O Brasil está perto de vacinar ao menos com a primeira dose toda a população adulta. Mas concluir o esquema vacinal permanece como um desafio para todos os estados. Em Minas, novas doses devem chegar para o reforço dos idosos e também para a vacinação de adolescentes. Uma outra preocupação das autoridades mineiras é com a baixa procura por outros imunizantes importantes do calendário. 265 municípios mineiros não registram óbitos em decorrência do coronavírus há 2 meses. Além disso, quase toda a população acima dos 18 anos está imunizada com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Nos próximos dias, Minas Gerais deve receber um novo carregamento com 630 mil doses de vacina, sendo 88 mil da AstraZeneca, a serem utilizadas como segunda dose. O restante será o imunizante da Pfizer para a dose de reforço em idosos e imunossuprimidos e aplicação em adolescentes. Enquanto a vacinação contra a Covid corre bem, os mineiros estão deixando de lado outros imunizantes importantes. O alerta da pasta é para a baixa procura de vacinas como a que protege contra a febre amarela, o sarampo e a poliomielite. Nós estamos com uma cobertura vacinal muito baixa. Vamos olhar pouco tempo atrás como foi febre amarela. Nós tivemos aí algumas endemias de febre amarela no estado. E febre amarela tem uma letalidade quase 100%. Quem pega febre amarela morre, a chance de morrer é grande. E é uma vacina eficaz e está disponível. Uma pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro analisou os impactos da pandemia na saúde dos adolescentes. A maioria deles desenvolveu hábitos mais sedentários e passou a ter uma alimentação mais calórica durante o período. Por mais de um ano, os gêmeos Rian e Ricardo ficaram sem aulas presenciais. Durante esse período, passaram mais tempo na frente do celular. Umas 6 horas, 7 horas. Mexendo no Instagram, às vezes vendo um vídeo, ou então vendo jogo de futebol. A natação e os treinos de futebol também foram interrompidos. Já tem quase um ano que eu não faço atividade física, desde quando entrou a pandemia. Aí parou tudo. Fiquei mais ansioso, deu vontade mais de comer, aumento de peso. Como resultado dessa mudança na rotina, os gêmeos estão com a pressão alta. Uma pesquisa da Universidade do Estado do Rio mostra que a pandemia fez com que os adolescentes se exercitassem menos e tivessem uma alimentação pior. O estudo foi feito com pacientes do Núcleo da Saúde do Adolescente do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Segundo
Segundo o documento, quase 60% dos entrevistados admitiram ficar mais de 8 horas na frente de uma tela, incluindo televisão, computador e celular. Além disso, quase 70% relataram aumento no consumo de alimentos calóricos, como hambúrguer, pizza e refrigerantes. Sintomas como ansiedade e dificuldade para dormir também foram relatados. Os pesquisadores ouviram 208 adolescentes que vivem no estado do Rio durante o mês de junho do ano passado. Para diminuir o risco de desenvolver doenças ligadas à obesidade, é importante seguir algumas recomendações. Evitar substituir o almoço, o jantar por lanche. Isso realmente ajuda muito a diminuir o consumo desses alimentos com uma alta densidade calórica. Notícias internacionais. A Rússia tem registrado recordes de mortes diárias por coronavírus. Com baixa procura pela vacina e ausência de medidas de confinamento, a variante Delta avança no país. A Covid-19 segue forte na Rússia e o país registrou recorde de mortes diárias por coronavírus. A tendência se deve ao avanço da variante Delta, que se soma à lentidão da vacinação e à ausência de medidas de confinamento. De acordo com o balanço divulgado pelo Centro de Crises do Governo, 828 pessoas morreram nas últimas 24 horas no país. Até hoje, o recorde era de 820 nos dias 23 de setembro e 26 de agosto de 2021. A Rússia é, em termos absolutos, a nação da Europa mais afetada pela pandemia, com mais de 202.200 vítimas. A agência de estatística russa Rosstat, que utiliza uma definição mais ampla das mortes provocadas pela Covid, calculou mais de 350 mil os óbitos vinculados à pandemia até o fim de julho de 2021. Desde junho, a Rússia é afetada pela contagiosa variante Delta e não consegue conter a sua propagação. O número de novos casos nesta sexta-feira alcançou 21.379. A doença chegou ao Kremlin, onde o presidente Vladimir Putin está isolado desde o início da semana passada após a detecção de casos em pessoas em seu entorno. Apesar da produção de vários fármacos locais, a vacinação avança lentamente e, segundo um balanço do site Gogov, apenas 28,4% da população russa estão com a imunização completa. A máscara, que ainda é obrigatória, é pouco utilizada em locais públicos e as recomendações de distanciamento social raramente são respeitadas. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, anunciou a recomendação de um novo tratamento contra a Covid-19. O medicamento Regeneron, à base de anticorpos sintéticos, deve ser usado por idosos e pessoas com problemas imunológicos. A Organização Mundial da Saúde recomendou oficialmente nesta quinta-feira um terceiro tratamento contra a Covid-19. O Regeneron, medicamento à base de anticorpos sintéticos, foi indicado para idosos e pessoas com problemas imunológicos. De acordo com a decisão publicada na revista médica The BMJ, o remédio atende pacientes com sintomas não severos de Covid e com alto risco de hospitalização. Se enquadram idosos com problemas de imunodeficiência, que sofrem de câncer ou acabaram de submeter a um transplante, por exemplo, e pessoas que apresentam um quadro severo ou crítico e não desenvolveram sua própria resposta em anticorpos. Entre setembro e outubro de 2020, ainda em fase experimental, o medicamento foi usado pelo então presidente americano Donald Trump. Concebido pela empresa de biotecnologia Regeneron, o medicamento é comercializado com o nome Ronaprev pela Roche. Visto que o produto tem um custo elevado e pouca disponibilidade, a OMS negocia com a Roche uma redução de preço, especialmente para países de renda média e baixa. A Prefeitura de Manaus estuda a reabertura da Praia de Ponta Negra. O objetivo é atender turistas e também possibilitar a volta ao trabalho dos comerciantes. Antes da reabertura da Praia da Ponta Negra, o espaço deve passar por um teste com data ainda a ser divulgada. Nós estamos finalizando as tratativas, ainda não temos a data, porém nos próximos dias já vamos divulgar, eu estou te antecipando aqui nesse momento. E nós vamos abrir a Ponta Negra, a praia, aos sábados. Nós estamos em pleno verão amazônico, as pessoas têm a necessidade dessa diversão e nós vamos fazer de forma como um teste, né? Nós vamos fazer sábado a sábado, nós vamos analisar, inclusive cobrando a vacinação, a carteira de vacinação de todos aqueles que irão frequentar, para que nós possamos começar a abrir um pouco mais a Praia da Ponta Negra. Inclusive, com o avanço da vacinação, isso é possível.
Em abril deste ano, a Prefeitura ampliou o espaço destinado à prática de exercícios físicos individuais e caminhadas no complexo turístico da Ponta Negra, com a abertura de uma faixa liberada aos domingos. A flexibilização de medidas restritivas permitiu o acesso à praia do complexo de segunda a sexta-feira, das 6 horas da manhã até as 5 da tarde. E com a chegada do verão amazônico, a praia pode voltar a receber o público e os comerciantes. Manaus, que tem sido uma cidade que tem avançado bastante na vacinação, nós queremos expandir também a praia da Ponta Negra somente aos sábados, até às 17 ou 18 horas, para que nós possamos também dar oportunidade de emprego para aquelas pessoas que trabalham lá na praia da Ponta Negra, que estão sendo atingidas pela pandemia em função de não estarem funcionando nos dias que tem maior movimento. O Boletim Coronavírus está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!